Amados irmãos e irmãs, hoje, sexta-feira, 12ª semana do Tempo Comum, meditemos o Santo Evangelho, que está em Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Nesta passagem de hoje, um leproso se aproxima de Jesus e suplica: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. E Jesus estende a mão, toca nele e o purifica. Interessante que o leproso não pede para ser curado, mas para ser purificado. É claro que o que ele queria era a cura, mas compreendia, segundo a mentalidade religiosa da época, que o seu problema não era só físico, mas também espiritual. A lepra era considerada um sinal visível de uma impureza na alma. Era consequência do pecado. E por isso a tradição cristã a vê como um símbolo do pecado. A condição de um leproso nos tempos de Jesus era realmente trágica, muito difícil. Assim que ele era constatado como tal pelo sacerdote, era ele afastado do convívio familiar, do convívio social, claro, por uma questão sanitária, mas também por uma questão religiosa, e deveria viver isolado, vendo o seu corpo sendo destruído aos poucos pelas feridas e pela infecção. E esta situação do leproso mostra, em certo sentido, a situação espiritual daquele que está em pecado mortal. Quais são as duas consequências maiores do pecado mortal? A primeira é que ele corta a nossa comunhão com Deus, o nosso convívio de amizade com Deus. Assim como o leproso que era cortado do convívio social, a pessoa que está em pecado mortal tem a sua comunhão com Deus cortada, ela perde a amizade com Ele. E além disso, a segunda consequência do pecado é que ele destrói a vida da alma. Assim como a lepra destruía o corpo do leproso, o pecado mortal destrói o nosso organismo espiritual, o nosso corpo espiritual, que está em nossa alma. E por isso causa a morte espiritual. Uma vez que nós ficamos privados da graça santificante, que é a vida da nossa alma, então perdemos o estado de graça, o estado de amizade com Deus. Diz o Catecismo da Igreja, no número 1861, que se este estado não for recuperado, o estado de graça, não for recuperado mediante o arrependimento e o perdão de Deus, causa a exclusão do reino de Cristo e a morte eterna no inferno. Meus irmãos, não há tragédia maior do que um único pecado mortal cometido por uma pessoa. Santa Teresa de Ávila, a quem Deus mostrou a feiura de uma alma em pecado mortal, conta-nos em sua autobiografia que se soubéssemos o quão terrível, repugnante, imunda e fétida se torna a alma de uma pessoa em pecado grave, nós jamais voltaríamos a pecar. Não haveria nada nesse mundo que nos levasse a pecar de novo. Nós preferiríamos, numa palavra, morrer a cometer outro pecado. E a grande tragédia não é só o pecado em si, mas também é que as pessoas hoje estão tratando o pecado como se fosse algo normal. Dizia o Papa Pio XII, o grande pecado do homem moderno é a perda do sentido do pecado. Meus queridos, não pode ser normal
uma realidade que traz consequências tão trágicas. Precisamos nos dar conta da destruição que o pecado realiza em nós, ao cortar a nossa comunhão e a nossa amizade com Deus, que é a fonte do nosso ser e da nossa vida. O que acontece quando o sangue deixa de circular no membro do nosso corpo? Sabemos que aos poucos ele vai apodrecendo e, se não melhorar, deverá ser amputado. É isso que acontece em nossa alma quando o influxo da graça de Deus deixa de circular nela por causa do pecado mortal. Apodrecemos espiritualmente e, se não recuperarmos o estado de graça pelo sacramento da confissão, Deus nos livre e guarde, poderemos ser amputados para sempre do corpo místico de Cristo. Por isso, não nos conformemos com o pecado. Arrependamo-nos, busquemos o sacramento da confissão. Deus é misericordioso e quer nos perdoar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus